É uma história muito conhecida, muito peculiar a respeito de Pedro. Quem era Pedro? Vamos rapidinho aqui para a gente entender. A Bíblia diz que Pedro ele era Simão, e não chamava Pedro, mas chamava Simão porque era pescador. Aí Deus vem e encontra esse Pedro pescando. Então Deus apontou o dedo e chamou, dizendo: venha Pedro, segue-me, e vou fazer de você, ao invés de pescador de peixe, pescador de homens. E Pedro ouviu uma das frases mais bonitas ditas por Jesus: segue-me, pois tu. Venha após mim. Aí está o segredo. E Pedro então aceitou o desafio de seguir a Jesus. Pedro então aceitou o desafio que Jesus viesse morar na vida dele. E que Jesus fosse o Senhor da vida dele. Mas ao aceitar o desafio, diz a Bíblia então que esse Pedro, ou Cefas, que também se chamava, Deus o chamara de Pedro porque a palavra, o nome Pedro simboliza uma pedra. E se destacava para dizer firmeza. Porque até então Pedro seguia Jesus, seguia. Mas Jesus queria colocar nele uma rocha embaixo dos seus pés. Jesus era isso. Então Jesus queria que ele fosse uma pessoa firme e constante. Primeiro, diz a Bíblia que quando Pedro se mostrava fraco, Jesus não chamava ele de Pedro, mas chamava de Simão. Mas quando Pedro estava bem, então Jesus chamava ele de Pedro. E é uma coisa importante a respeito de Pedro, que o nome original dele era Simão. Este mesmo Pedro que esteve em várias situações com Jesus. Vamos relatar algumas delas, olha para mim. Primeiro, Pedro teve o prazer de ver Jesus curando a sogra dele. Pedro teve o prazer de andar sobre as águas do mar por ordem de Jesus. Pedro teve o prazer de confessar que Jesus Cristo era o Senhor dele. Pedro teve a capacidade de ver Jesus lavando os pés dele. Verdade. Esse mesmo Pedro que esteve presente dentro da casa de Jairo, quando Jesus olhou para a filha dele e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta. E Pedro viu a filha de Jairo ser ressuscitada. Esse mesmo Pedro que presenciou a transfiguração, aonde Jesus demonstrou o seu poder como Deus. Esse mesmo Pedro que teve o prazer de pescar um peixe que trazia na sua boca uma moeda para pagar o imposto a César. Esse mesmo Pedro que mais tarde também teve o desprazer de negar a Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Este mesmo Pedro que também teve o desprazer de cortar a orelha do soldado Malco quando veio para prender a Jesus. Este mesmo Pedro que ora estava bem, mas ora também vacilava. Agora Pedro ele começa a ter umas experiências únicas com o Senhor. E eu quero chamar a sua atenção. Cadê o irmão do sol aqui? Só abaixa para mim, depois eu solto esse aí. Senão eu quero que você me ouça. Depois nós soltamos. E o importante, meu irmão, é que este mesmo Pedro, que teve tantos milagres e vive e presenciou, agora Jesus o deixa. Em uma visão humana. Porque Jesus estava indo com destino ao Calvário. E Pedro ficaria só. Mas Jesus havia dito para Pedro que Pedro negaria ele 3 vezes, sim ou não? Mas ele disse: não, Senhor, eu nunca vou te negar. Eu nunca vou fazer nada para me entristecer. Mas Pedro fracassou. Diga comigo: Pedro fracassou. E aqui no livro de Atos, eu só contei um pouco para tu entender quem era um pouco Pedro, por cima. Aí nós encontramos uma história onde esse mesmo Pedro, agora, depois de muito tempo mais tarde, quando ele teve o prazer aqui no livro de Atos também, de receber a promessa do Senhor, quando ele
onde estavam reunidos, no livro de Atos. Ele saiu tão cheio de Deus, que a primeira pregação que Pedro fez, ele ganha quase 3.000 almas para o Senhor. Aí é espantoso, mas acontece algo lindo. Porque diz a Bíblia que Pedro começa a ser perseguido, e era tão audacioso a unção que estava sobre Pedro, a autorização de Deus sobre Pedro, porque a palavra unção significa autorização. Glória a Deus! Unção não é somente saltar, pular. Não, irmão. A palavra unção significa autorização. Aleluia! Algo que a gente faz de pular, saltar, chama-se graça de Deus. Aleluia! Está entendendo? É algo que Deus nos dá. Chama-se mover Glória a do Deus! Espírito Santo. Em outras palavras, chama-se cheira. Mas quando Deus autoriza uma pessoa, como autorizou a Pedro, Deus se responsabilizaria. Por quê? Porque Pedro era casa de Deus. Aleluia! E eu nunca vi uma casa de Deus que é de Deus ser invadida. Você já viu? Quem já viu casa de Deus ser invadida, aí levante a mão, que eu nunca vi. Davi disse isso. Desde o princípio, eu nunca vi nem ser invadida e nem passar por necessidade ao ponto de mendigar. Porque quem é casa de Deus tem a proteção de Deus 24 horas por dia. Ué, pregador, mas então não basta, porque o livro de Atos está dizendo que Pedro foi preso. Então também ele estava sendo aceito, que diz a Bíblia aqui que você leu aqui, que Tiago foi morto. E é verdade. Esse Herodes aqui que nós acabamos de ler, ele prendeu a Tiago e matou a Tiago. E o Pedro também foi preso. Só que aí o Herodes disse, não, matamos o Tiago agora e depois matamos o Pedro. Porque você viu, eu leio que era o tempo da Páscoa. E como os judeus gostou do que viu, o homem de Deus, um dos primeiros discípulos, perdendo a vida, eles aplaudiram. Então Herodes disse, opa, ficou bom agora. Eu vou ter mais popularidade, vou matar o Pedro aí sim. Aí o meu ibope, ó, lá em cima. Só tem uma coisa, irmão. Por mais que o diabo toque em uma casa de Deus, ele só pode matar a carne. Glória a Deus! Porque eu acredito que quando esse Filho de Deus morria, ele presenciava a glória de Deus. Como o Senhor presenciou quando ele estava hospedado. Só tem uma palavra aqui antes de continuar. Levante a sua mão. Glória a Deus!